Que alegria estar aqui com Ediomari Nóbrega e com você que nos assiste em um podcast inusitado para compartilhar algo que deu muito errado comigo e com o Paulo. Estamos de volta em mais um podcast Como Águias. E hoje você vai assistir um podcast diferente de tudo que você já assistiu até aqui. Sim, fique ligado, porque eu vou apresentar algo que deu muito errado e fica a questão, o que fazer quando algo dá muito errado? Eu imagino que na sua vida você já precisou lidar com algumas situações em que algo ou algumas coisas deram muito errado, não? E aí, o que fazer? Assista até o final e você vai receber uma palavra maravilhosa da parte do Senhor para que você saiba o que fazer quando der tudo muito errado. Mas até lá, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos das notificações para novos podcasts e não deixe de compartilhar para que outros também sejam edificados. Comenta também o que você achou, sugira aquilo que você deseja que eu aborde aqui nos podcasts, enfim, deixa Deus te usar para que juntos possamos ser edificados e voarmos alto como águias. Mas sem mais demora, vamos apresentar quem está conosco hoje no nosso podcast. Então, com vocês, Linda Meira! Já está entendendo aí? Então vamos lá com vocês, Diego de Castro! E então, gente, o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que nós gravamos 2 podcasts. Um com Linda Meira, um podcast sobre burnout, maravilhoso. Um outro podcast com o Diego de Castro, contando para a gente as aventuras que ele viveu com Deus e como o Senhor interveio na vida dele, falou com ele. Meu Deus, a gente se emocionou com o Diego cantando, canções que o Senhor entregou para ele e as experiências, desde a palavra profética liberada até aquilo que ele viveu em cumprimento àquela profecia, enfim, foram podcasts maravilhosos. Mas algo deu errado, na verdade, muito errado. Infelizmente, o áudio não foi gravado. E aí, quando Rebeca foi editar, tinha nossas imagens, mas como você viu, não havia áudio. O que fazer quando algo dá muito errado? Rebeca ficou em desespero. E agora foi uma tarde inteira de trabalho e as pessoas que também deixaram seus afazeres para estarem aqui conosco. Enfim, o que fazer? Gente, eu quero refletir com vocês primeiro o que não fazer. Porque eu quis sim chorar, arrancar os cabelos, eu quis. Mas eu vi a angústia de Rebeca e ali eu fiquei pedindo, Senhor, Senhor, me ajude, fale ao meu coração e haja diante do que está acontecendo. E ele falou, e eu vou compartilhar com você. Fica aqui nesse podcast porque ele foi inusitado, mas acabamos recebendo uma palavra dos céus para as nossas vidas. Então, olha o que Deus me disse, o que não fazer quando tudo der muito errado. Negar a realidade dos fatos. Não faça isso. Negar a realidade, tem gente que vai para um lugar de fingir que nada está acontecendo, ou fingir que não aconteceu, ou não querer saber o que está acontecendo, mas isso só vai nos impedir de buscar alternativas para que a gente possa agir. E também pode nos impedir de buscar a própria ajuda de Deus, como eu fiz diante da notícia. Então a gente ia ficar com 2 semanas comprometidas de gravação. Eu realmente fiquei muito preocupada com os meus convidados, que dedicaram tempo. Foi mais de 1h30 aqui gravando. E agora, o que não fazer? E você fingir que não está acontecendo é a pior escolha,
porque você não consegue nem acessar a Deus, dizendo, Deus, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Veja, tem um texto bíblico, e acho que tem um princípio nele para nós, que diz, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. E embora eu sei que não foi um pecado que aconteceu aqui, mas há um princípio, essa coisa de esconder. Quando a gente esconde, a gente é impedido de acessar graça, misericórdia, o favor de Deus, para que a gente possa viver uma nova realidade. Concorda comigo? Segundo ponto, o que não fazer. Preste atenção, criatura. Não entre no modo murmuração. Não entre no modo autocomiseração. Ai, coitadinho de mim, nada dá certo para mim, tudo que eu vou fazer. Não! Quando você se torna, escute, Rebeca, já escreve aí essa frase. Quando você se torna um murmurador, está semeando algo que costuma produzir frutos amargos. E quem vai sentir o sabor destes frutos será você mesmo. Então, a Bíblia afirma que as palavras da gente têm poder e afirma que nós vamos comer do fruto dos nossos lábios, ou seja, a gente vai provar do que a gente diz. Além disso, fala que a murmuração vai nos atrapalhar na nossa caminhada e vai nos trazer consequências muito ruins, abrindo legalidades no reino espiritual para a atuação daquele que quer nos parar, que quer nos destruir, que quer nos roubar, que quer nos matar. Então fique atento. Olha o que diz Provérbios 18, 20 e 21. Do fruto da sua boca o homem enche o estômago. O produto dos seus lábios é que vai satisfazê-lo. A língua tem o poder da vida e da morte. Quem a ama, comerá do seu fruto. Ou seja, se a sua língua é uma língua que, sabe, é usada conforme os princípios de Deus, você vai comer um fruto maravilhoso. Mas se ela se desalinhar dos princípios de Deus para a sua vida, o fruto vai ser amargo. Você pode experimentar, inclusive, morte. Então, fique ligado. O que não fazer, não entre no modo murmuração nem autocomiseração. Sobre murmuração, eu vou deixar Filipenses 2,14. Façam tudo sem queixa, sem murmurar. E 1 Coríntios 10,10, não se queixem, como alguns deles que se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Uau! Olha que sério. Eu não sei se você lembra quando o povo, os espias voltam, que o povo começa a murmurar, dizendo que vai morrer, que os caras lá são gigantes, que nada vai dar certo. A palavra de Deus é tão dura para eles, meu irmão, minha irmã. Deus chega a dizer assim, vocês estão vindo contra mim, vocês estão me tentando, me provando. Chega! Então, em nome de Jesus, pare de murmurar. Escolha não murmurar, ainda que tudo tenha dado errado, como deu aqui nos podcasts que eu iria apresentar para você. Terceiro ponto do que não fazer, tentar encontrar um culpado para culpá-lo, como se isso fosse resolver alguma coisa. Escute, embora seja importante a gente responsabilizar as pessoas por seus erros, entender a nossa responsabilidade quando erramos, isso é bom, porque tem muita gente que é dura, que não pode ser nunca confrontada, nunca imaginar que errou. Enfim, não é sobre isso. A gente precisa entender, posso errar, assumir a responsabilidade pelos meus erros, mas culpar os outros é diferente de responsabilizá-los. Quando a gente culpa os outros para conseguir lidar com problemas, essa é uma ação tola, insensata, não mostra nenhuma efetividade. E sabe o que ainda pode produzir? Pode promover rompimento de relacionamentos, que seriam relacionamentos tão bons, que já são e que podem se tornar ainda melhores, mas porque você precisava de um culpado, custe o que custar, aquele relacionamento se rompe, você não consegue alcançar nada com aquilo e você está completamente desalinhado do que Deus tem para a sua vida. Então, eu vou te deixar um texto bíblico, Mateus 7,12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. O que eu quero dizer? Lembre-se que você também pode errar. Numa situação como a que aconteceu aqui, eu também poderia errar. Um dos convidados poderia errar, Rebeca pode errar, e qualquer outro, onde a gente estiver. Como você quer que tratem você quando você cometer um erro
que não é intencional. Por isso se chama erro. Você não queria que acontecesse, mas aconteceu. Como você gostaria que te tratassem? Porque está escrito: faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você. Ok? E o quarto ponto que não fazer: não desista de fazer o que precisa ser feito. Tá comigo? Nem sempre as coisas acontecem como gostaríamos. Nem sempre vão acontecer, mas nós não podemos desistir, nós não podemos parar. Deus espera que sejamos fiéis. Diga aí onde você está. Deus espera que eu seja fiel, ainda que dê errado, ainda que dê muito errado, aquilo que eu estava tentando fazer para Ele, para mostrar a minha fidelidade. Deus espera que sejamos achados fiéis naquilo que Ele nos confiou, mesmo em meio a dificuldades e adversidades. Escute isso, não sei se é o seu caso, mas algumas pessoas, por medo de falhar, elas desistem até de tentar. Lembram aquele jovem dos talentos que Deus entregou, entrega 10 para um, 5 para outro e 1 para o outro? Aquele outro, por medo de falhar, ele enterra o talento. Meu irmão, minha irmã, Deus está falando aqui, criatura. Recebe essa palavra. Não enterre o que Deus te entregou por medo de falhar, por medo de que você pode errar. Ok, aconteceu aqui nesse podcast, estou gravando para vocês saberem. Nós podemos errar, mas sabe o que vai acontecer? A gente não vai se entregar a esse medo de errar e desistir daquilo que podemos realizar. Não desista. Jesus foi duro com aquele servo. Vá lá na palavra e leia. Jesus não alisou, não. Jesus rodou o cajado na cabeça dele, falou até de ranger de dentes e de infidelidade. Enfim, outros desistem após errar. Mas a gente precisa lembrar de Pedro. E para mim, Pedro, meu Deus, no dia que eu ouvi isso do apóstolo Hudson, foi um divisor de águas na minha vida. Pedro negou Jesus. Tem maior erro nas Escrituras do que o discípulo de Jesus, que andou com Jesus e que disse assim: Senhor, eu morro até contigo, eu morro. Negar Jesus 3 vezes por medo. Jesus sendo levado cativo e ele lá negando para se safar, para se salvar, para salvar a própria pele. Mas olha que lindo. Jesus não descarta Pedro. Jesus, ao contrário, quando encontra Pedro, pergunta: meu filho, você me ama? Então tudo bem, você pode errar. Você me ama, eu estou entendendo que você errou, mas eu tenho redenção para você. Eu tenho a possibilidade de uma nova história. Eu tenho restauração. E aí é tão lindo que Jesus entrega a Pedro a maior das missões. Apacente as minhas ovelhas, Pedro, porque foi por elas que eu morri. Não foi por coisas, nem por podcasts, foi pelas minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus entregou a ele uma missão enorme diante de um homem que tinha errado de uma maneira tão terrível. E Pedro, ele acaba vivendo os últimos momentos da sua vida como um dos maiores heróis da fé. Hoje a gente ainda se inspira na vida dele. Um homem que, embora no passado tenha errado e negado Jesus, ele vai dizer: me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado igual ao meu Senhor. Olha de onde ele saiu e para onde ele veio. Assim pode ser comigo e com você, apesar dos nossos erros, que a gente possa aprender a não desistir e seguir avançando. Olha que palavra dura, eu vou deixar aqui para você refletir daquele servo. Está lá em Mateus 25, 26 a 28. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei. Tirem dele o talento e entreguem-no ao que tem 10. Ou seja, só um momento. Aquele que ficou tão medroso de errar, de não fazer, ele perdeu até o que ele tinha. E aquele que foi ousado, corajoso e, sabe aquela coisa assim de dar as caras à tapa e dizer: vou lá e vou fazer e vou tentar? Esse foi o que ficou com mais, recebeu até daquele que se acovardou. Hashtag fica a dica. E tem uma palavra linda em Provérbios 24, 16. Olha que coisa. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Você entende essa palavra? Então receba. Você já foi aquele que errou, que comprometeu um trabalho, comprometeu o ministério, comprometeu uma missão, comprometeu algo, porque errou? Saiba, há uma palavra para você. Ainda que você caia,
você vai tornar a se erguer. Então, somente, deixa eu acrescentar aqui, tem um coração ensinável. Mas é já já. Já já, calma, calma, calma. Mais um texto. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 26. Não busque justificativas para dizer por que você tirou as mãos do arado, porque você parou. Ah, porque eu estava fazendo, mas deu errado. Ah, porque queimou o que eu... Ah, porque eu não tive mais a pessoa que ia me ajudar. Ah, pare, meu irmão, em nome de Jesus, porque a palavra diz que esses que tiram a mão do arado e olham para trás não são aptos para o reino do seu Deus. Então, agora que já sabemos o que não fazer, vou fechar esse podcast com 4 coisas, 4 ensinos do Senhor, a partir de tudo que aconteceu aqui, do que você deve fazer quando algo der muito errado. O que fazer? 1. Aceite a realidade. Aceitar a realidade é o primeiro passo para você superar os problemas. Lembra de Noemi? Noemi, ela reconheceu sua perda. E foi terrível, porque ela deixou a terra de Israel para ir lá com o marido, tentar uma nova vida, deu tudo errado, minha gente. O esposo morreu, os filhos morreram, não podia dar mais errado. Mas ela não ficou negando a realidade. Chega um momento que ela vai juntar as noras e dizer, deu errado, deu ruim. E meu marido se foi, meus filhos se foram e agora eu preciso fazer algo. Então, não negue a realidade. Aqui eu quero aproveitar o clima de podcast e te compartilhar algo que já aconteceu comigo e com Paulo, que deu muito errado. Se liga aí! Que alegria estar aqui com Ediomar e Nóbrega! E com você que nos assiste em um podcast inusitado para compartilhar algo que deu muito errado comigo e com o Paulo. Enfim, a gente estava fazendo aniversário, a gente fez aniversário de casamento, eram os nossos 30 anos de casados. E a gente pediu muito a Deus uma viagem para os Estados Unidos, é um lugar que a gente gosta muito. E aí a gente viajou. Eu fiz as reservas e a gente fez, acho que foram 4 dias, a gente ia chegar lá em Miami e a gente ia começar por Miami. Gente, eu fiz uma reserva no Airbnb, um apartamento maravilhoso. Era num condomínio assim, com uma área de lazer fantástica. E a gente ia passar as 4 primeiras diárias ali, 3 ou 4 diárias, não estou lembrando bem. Peraí, Paulo está aqui me ajudando, porque como deu errado, e hoje ia ser o nosso dia de descanso, ele veio para cá para me ajudar. Foram 3 diárias. E, gente, vocês não estão entendendo. Eu devo chamar Paulo para entrar aqui nesse podcast. Ele está dizendo que não, porque ele não veio a caráter. Mas se liga aí, olha o que aconteceu. Chegamos de madrugada. Amor, que horas a gente chegou lá no aeroporto? Acho que foi meia-noite, né? E aí pegamos um carro, porque a gente foi para o aeroporto de Fort Lauderdale e de lá a gente ia para Miami, não é isso? Pegamos um carro, um querido que foi nos buscar e a gente chega lá no dito condomínio. Entramos no apartamento. Quando a gente entra, um ucraniano vai nos buscar. E aí ele manda a gente tirar o sapato. A gente já estranhou. Ops, como assim? Gente, na porta de entrada do apartamento tinham os sapatos do ucraniano, estavam enfileirados. E eu fiquei olhando para Paulo e disse, não, não, não. Ok, não, estamos pensando errado, vamos embora entrar. Entramos. Ele nos conduz até um quarto e diz que a gente pode ficar ali. A gente coloca as malas no quarto, quando a gente vem para a sala, ele estava no computador na sala. Gente, um apartamento que só era aquelas cozinhas americanas que é emendadinha com a sala, separada por um balcão, e um quarto. E devia ter outro quarto lá, que era o dele, e uma varanda linda, maravilhosa, mas ele estava no computador na sala. Eu olhei para Paulo em desespero, voltei para o quarto e Paulo ficou. Lá vai Paulo tentar falar com ele. Agora imagina, Paulo com o inglês The Books on the Table, falando com um ucraniano com o inglês The Books on the Table, para explicar que era nosso aniversário de casamento de 30 anos e que a gente tinha feito um sacrifício financeiro enorme para estar ali, que não dava para a gente
simplesmente ficar com um estranho dentro do apartamento. E aí ele disse assim, em linhas gerais, tá? No meu idiomarês, ele disse assim, sem problema, olha, não se preocupe não que eu tapo os ouvidos e vocês curtem o que tem para curtir. Oi? Eu boto o fone de ouvido e vocês curtem o que tem para curtir. Oi? Daqui a pouco, a gente vai para o quarto e a gente sem saber o que fazer. Já era 1h tanto da manhã, a gente morrendo de fome. Paulo disse, Maga, a gente não vai ficar aqui não. Amor, a gente não vai ficar. Não vai ficar. Gente, quando a gente sai do quarto, o homem está na cozinha, na bancada, com uma faca deste tamanho. Passando aquela faca não sei em quê. Eu sei que meu marido virou um leão e disse, aqui você não fica. E foi de novo falar com ele e o cara não teve acordo. A gente disse a ele que era um bom pedaço da nossa estadia e que tinha sido o valor mais caro que a gente tinha pago, mas ele disse que estava na nota lá do Airbnb e não tinha o que fazer. Gente, fato é que não estava. Ele não deixou claro que era só um quarto, a gente não teria jamais alugado um quarto, e a gente precisou tomar uma decisão. Eu acho que o que foi mais importante para nós, e aqui é um testemunho que pode lhe edificar, é não negar a realidade. A gente não ficou fingindo que estava tudo bem e que deu tudo certo. A gente sentou e disse, deu muito ruim, aqui está muito errado e a gente não pode ficar. E agora, vamos embora. Colocamos as malas no carro e saímos. Mas entendendo, fomos orar, pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia de nós e que a gente não ia ficar ali simplesmente aceitando o erro porque já deu errado. Não. Entendem? Então, a gente não negou a realidade. 2, em tudo dai graças. Texto bíblico, dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ai, gente, não é a hora do testemunho, peraí, fica aí. Então, em tudo dai graças, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Eu fiz aqui um compilado, vou aproveitar o nosso momento de troca e eu vou apresentar um compiladozinho rápido do que alguns estudos científicos já apontam sobre a riqueza, a importância, o poder da gratidão para melhorar a saúde mental, aumentar a nossa resiliência e gerar felicidade. Olha só, saúde mental e bem-estar. Diversos estudos comprovam que pessoas gratas, aqui, ó, indivíduos que mantêm diários de gratidão apresentam diminuição significativa nos sintomas da depressão e ansiedade. Então, a pessoa grata reduz sintomas de depressão e ansiedade. Saúde física. Perdão, gente. Aumento da felicidade. Praticar a gratidão está associado a níveis mais elevados de felicidade e satisfação com a vida. Você tem noção que isso é estudo científico? E aí eles têm colocado as pessoas em aparelhos como os de ressonância e observado a atividade cerebral, as circuitarias cerebrais se movendo a partir de gratidão de alguns ou de murmuração de outros. Saúde física, melhoria na qualidade do sono. Pessoas que expressam gratidão regularmente tendem a ter melhor qualidade de sono e menos sintomas de insônia. Fortalecimento do sistema imunológico. Olha que coisa, a gente pagando aí tão caro para comprar vitamina D. E olha o que está escrito aqui de alguns estudos. A gratidão está ligada a um sistema imunológico mais robusto, reduzindo o risco de doenças. Gente, até a saúde cardiovascular. Práticas de gratidão podem contribuir para a diminuição da pressão arterial, beneficiando a saúde cardiovascular. Menor risco de doenças cardíacas. Estudos indicam que a gratidão está associada ao menor risco de desenvolver doenças cardíacas. Longevidade. Pesquisas sugerem que indivíduos gratos podem ter uma expectativa de vida mais longa, possivelmente devido à combinação dos benefícios físicos e mentais já mencionados. Relacionamentos interpessoais. Na verdade, você quer viver mais?
Então, troque a murmuração, não importa o que aconteça, em nome de Cristo. E eu estou pregando para mim mesma. Troque a murmuração por gratidão a Deus. Por fim, fortalecimento dos laços sociais. A expressão de gratidão melhora a qualidade das relações, promovendo maior empatia e conexão entre as pessoas. Ou seja, estes dados evidenciam, gente, que a prática da gratidão pode ser uma ferramenta poderosa para melhorar a saúde e o bem-estar geral. Agora, sinceramente, gente, dar graças é quando tudo dá errado, é ou não é extremamente desafiador. Sinceramente, porque para mim é, mas é um passo essencial para que a gente possa abrir nosso coração para a intervenção divina, inclusive, porque a gente vai pedir ao Senhor, ou melhor, declarar o quanto a gente crê que Ele está conosco, que Ele é bom, isso nos faz descansar. E ao invés de atrair espíritos malignos, opressores, isso atrai este Deus que se manifesta em glória e em poder na vida daqueles que nele creem. Agora, gente, sinceramente, e quanto a nós, lá nos Estados Unidos? Vamos lá continuar o testemunho? Será que eu dei graças? Quero dizer que eu não dei graças. Na verdade, eu me entristeci. A gente saiu com o carro procurando um hotel, não achávamos hotel naquele horário. A gente estava num país diferente, num lugar que a gente não sabia muito para onde ir. Era madrugada, então não tinha nem como a gente pedir ajuda ao irmão que foi nos buscar no aeroporto. A gente ficou rodando, gente. A gente foi para um restaurante chinês que estava aberto. E a gente foi olhar Airbnb, Booking. A gente encontrou um apartamento numa outra cidade, que é um lugar que é tipo assim, João Pessoa e Santa Rita, o Cabedelo, mas era outra cidade, o centro financeiro ali de Miami, mais ou menos. E a gente chega naquele hotel. Não ia dar certo. A atendente disse que o Booking não estava recebendo mais aquela reserva. Enfim, a gente conseguiu entrar, mas eu fiquei toda borocochô. Dormi toda triste. Acordei para baixo, desanimada. E aí, sinceramente, infelizmente, eu tenho aqui que confessar, o que saiu dos meus lábios não foi gratidão a Deus, foi murmuração. Porque eu comecei a dizer: a gente esperou tanto para essa viagem, o Senhor fez um milagre para a gente vir, e eu não fui observadora o bastante da reserva, então a gente perdeu quantos $1.000? Parece que foram $1.000. Foi isso, amor? Eu acho que foi mais de $1.000 até. Era muito para a gente, era muito dinheiro. Eu fiquei mal, mas aí o meu marido, sabe, ele lembra o apóstolo Paulo, homônimo dele, que diz assim, Filipenses 4:12, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, mas aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu não sei se é porque ele já aprendeu mesmo, ou se é o temperamento dele. Eu sei que ele disse: amor, a gente está aqui. Deus nos trouxe aqui. Já foi um milagre tão grande. A gente já tem tanto a agradecer. A gente voou tantas horas, não aconteceu nada de mal. A gente encontrou esse hotel. Estamos aqui num quarto. Vamos poder ter outra diária aqui. Amor, o dinheiro, nós temos o dono do ouro e da prata, que é o nosso Deus. Vamos agradecer. Olha que lugar lindo. E aí eu fui para a janela, ele falando, e no lugar onde a gente estava era um prédio alto, tinha assim um lago, eu não sei se era um lago, um canal, mas era enorme, uma ponte que se abria e passavam as lanchas grandes, embarcações grandes, altas, e estava passando ali naquela hora, e as pessoas com jet ski. Gente, era um lugar lindo. E ali, depois das palavras dele, eu comecei a agradecer. Disse: Senhor, obrigada. Quando eu imaginaria que eu ia estar aqui, acho que era Kissimmee o nome do lugar, não? Não, né? Quando eu poderia imaginar que eu estaria num lugar como esse? Foi tão lindo. A gente ficou lá, depois a gente foi caminhar no lugar, a gente comeu, fomos num shopping lindo, e toda a natureza, assim, meu Deus, uma coisa tão distante do que a gente vive no Brasil, da realidade. Então, de fato, eu espero, a minha oração, tanto para a minha vida quanto para a sua, é que a gente possa aprender aqui como Paulo, o segredo de viver contentes em toda e qualquer situação. Eu acho que eu aprendi algo, sabe por quê? Porque quando Rebeca mandou a notícia,
a menos de 2 horas de a gente subir o podcast. Na verdade, agora eu estou a 11 minutos do horário de subir o podcast. E eu ainda estou gravando, ainda vou mandar para a Rebeca editar. Mas quando eu ouvi aquela notícia, quis dar uma vontade de chorar. E ali eu respirei e coloquei uma canção. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Sabe, comecei a declarar: o Senhor é bom, o Senhor é bom. E glória a Deus que Ele me visitou e não me deixou ser opressa por nenhum sentimento ruim. E, ao contrário, começou a soprar em mim o que eu poderia fazer. Mas esse é o assunto para os próximos pontos. Então, o que fazer? Ponto 3. Eu acho que é aprender com o erro. Há algo que me faça crescer? Eu posso melhorar com isso que me aconteceu? Então, assim, gente, os erros, eles podem ser uma oportunidade para a gente aprender e crescer. Vocês não fazem ideia que se eu tivesse aqui com alguém me perguntando, lembra aquelas perguntas que eu faço no final? Se me perguntasse o que mais me entristece, eu acho que uma das coisas que mais me entristece é lidar com pessoas que estão sempre resistentes a entender que elas podem errar, sempre num lugar de perfeição, sempre com uma máscara de não erro, enfim, porque há tanta riqueza de possibilidades de aprender com o erro. A Bíblia nos lembra que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E Ele até molda o nosso caráter e nos prepara para desafios futuros. Faz sentido? Em Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu aprendi na nossa viagem, e quando deu muito errado, de que eu preciso ter mais cuidado quando for fazer reservas. Então agora eu leio, releio, tiro dúvidas, aprendi. E também aprendi algo. Deus me ensinou o quanto eu ainda preciso aprender o segredo de estar contente em qualquer situação. Lá ele me ensinou que eu estava muito longe desse aprendizado. Hoje eu já percebo que estou um pouquinho mais perto de aprender. Oh, glória! E o quarto ponto e final, a gente já vai terminar o podcast, gente. Decida agir, apesar do que aconteceu. Mas não pare, siga avançando. Mesmo diante de tragédias, veja, Ruth e Noemi, elas decidiram agir. Elas tomaram atitudes, elas voltaram para a terra. Noemi tinha ouvido falar que o Senhor estava sendo misericordioso com o seu povo. Então ela voltou, mesmo muito triste, muito abatida. Não é fácil a situação que ela estava enfrentando. Ela nunca imaginou que enfrentaria aquilo, a meu ver, mas ela voltou, agora volta com uma nora que se dedicou a ela e elas decidem agir, tomaram atitudes. Então Noemi diz: Ruth, minha filha, aprenda, vá ali naquele campo de Boaz, vai lá colher espigas. E Ruth segue os passos de Noemi, que Noemi estava dando a ela. Ela foi perseverante, ela foi trabalhar nos campos, ela fez o que precisava ser feito e, graças a isso, ela encontrou Boaz, que foi o seu redentor, que trouxe tantas bênçãos e restauração, não apenas para a vida dela, mas para toda a sua descendência. Como Noemi passou a ser honrada entre o seu povo. Isso tudo porque ela não negou a situação difícil, quando deu tudo errado. Isso tudo porque ela resolveu agir e fazer algo a respeito, não ficou parada, não ficou se maldizendo, paralisada em autocomiseração. Ela resolveu agir. E da mesma forma o que aconteceu conosco nos Estados Unidos. A gente agiu, sabe, gente? Depois daquele dia ali, daquela palavra de dar graças, a gente disse: vamos aproveitar tudo que a gente tiver aqui para fazer. E a gente orou, entregando ao Senhor o restante da viagem. Agora a gente tinha mais 2 diárias pela frente que precisavam ser usadas, a gente não sabia onde. E olha que tremendo, gente. A gente foi procurar. Por onde é que a gente vai, Deus? A gente não fazia ideia. Gente, por causa desse erro, a gente foi parar num lugar chamado Daytona Beach.
E foi uma praia maravilhosa em Daytona, onde acontecem os circuitos de Fórmula Indy ou Stock Car. E bomba lá esse lugar, mas não estava acontecendo nenhum circuito na época que a gente foi. As praias estavam maravilhosas. A gente ficou num resort assim inesquecível. A gente foi comer caranguejo, sabe, num pier que tinha lá, lindo naquela praia. Meu Deus, nunca passaria pelos nossos planos visitar Daytona Beach. E hoje, quando a gente pensa em voltar, eu queria muito ir lá novamente com os meus filhos, porque foi um lugar marcante, maravilhoso. Fomos em todas as Ross da região. Ross é uma grande loja em que a gente compra, sabe, roupas de marca, como Calvin Klein, Adidas. Você compra como é, meu Deus? O saldão, do que não se usa mais porque tem um novo lançamento. Aí as lojas mandam para Ross e aí os brasileiros mais lisinhos mas cheios de gratidão por conseguirem estar ali, vão para Ross e compram, gente, assim, camisa da Calvin Klein por $20, chega aqui no Brasil é R$ 600, imagina. Então eu fiz a feira nas Ross de Daytona Beach, ali da região circunvizinha. Meu Deus, a gente amou, e vou terminar aqui com um testemunho ainda mais maravilhoso. Lá, quando a gente estava lá em Daytona Beach, Paulo diz, amor, tu não vai acreditar. Eu disse, o quê? Ele disse, tu acreditas que eu acabei de receber uma mensagem de um parceiro, advogado, dizendo assim, ei, Paulo, vou resumir aqui com as minhas palavras, aquela causa que a gente deu uma consultoria, pois é, a gente nunca tinha recebido, né? Pois o cara acabou de depositar na conta, tá aí na tua conta o dinheiro. Agora, pasme, sabe quanto é que foi depositado? O valor que a gente tinha perdido para o ucraniano. Até isso o Senhor proveu. E a nossa viagem foi uma viagem, sim, dos sonhos, maravilhosa e inesquecível. O que fica aqui para nós com esse podcast? Vamos lá refletir? Deixa eu tomar uma aguinha, gente, que hoje eu fiz o trabalho por dois, literalmente. Mesmo quando tudo der errado, confie em Deus. Sabe os podcasts que eu comecei aqui apontando que deram muito errado? Um deles, o do Diego de Castro, ele diz uma frase que a gente ia usar. E a frase pode ter emudecido na voz de Diego, mas o Espírito me permite dar voz, trazer o som das palavras que Diego falou ali naquele podcast. Diego disse assim, de ir com Deus, quando tudo está dando muito errado, está dando muito certo. Porque Deus transforma mal em bem. Com Deus, Ele intervém. E aquilo que parece tão errado, Ele consegue fazer de uma forma que vai ser muito certo no final. Então, confie em Deus. Ele é poderoso para transformar tragédias em vitórias. Ele é poderoso para nos guiar no meio dos nossos erros, das nossas dificuldades, das adversidades. Não desista, pois o propósito de Deus para a sua vida não será frustrado. Não foi na minha. E aqui está saindo quentinho um podcast inusitado, mas, a meu ver, inesquecível. Quando eu pensaria em gravar um podcast eu comigo mesma? Mas olha aí, até o testemunho do que a gente viveu, você está podendo assistir, você pode receber ensinamentos tão preciosos do que o Senhor me ensinou durante aquilo que vivi e hoje, e eu compartilhei com você. Então eu deixo aqui uma palavra. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não desista. O propósito de Deus para a sua vida não será frustrado. Tão somente permaneça na posição, acesse o trono da graça para receber o favor de que você tanto necessita, a intervenção, o ensino, o socorro, enfim, e deixe Deus fazer, transformando todo aquele mal, tudo que estava errado, em algo muito bom, em algo muito certo para que você avance no propósito. Amém?
Foi edificado? Então, criatura, comenta aí que foi. Deixe o seu like. Fiquei aqui pensando o que era para eu dizer. Mas é isso, deixa o seu like. Se inscreve se ainda não se inscreveu, vaso. Ativa as notificações. E vamos fazer o seguinte, se você foi edificado, manda esse podcast para 550 pessoas, pode ser? Não, de 550 é muito. Manda para 5 irmãos que você acha que vão poder ser edificados com tudo isso que aconteceu aqui nesses podcasts, os 2 que não deram certo e esse que acabou dando muito certo a partir do que tinha dado errado. Fiquem com Deus e até o próximo podcast Como Águias!